Queridos irmãos, uma boa tarde a todos. Vamos aproveitar este momento para agradecer a Jesus pela presença de vocês, pelo convite honroso que nos foi feito pela Fernandinha, pelo Felipe, de vir mais uma vez a Franca, e agora acompanhado pelo Aguinaldo, a Lúcia, companheiros, e rever vocês que eu volto para Franca, para mim eu volto para casa. Tem essa sensação pelo carinho, pela acolhida de todos, que me faz eu realmente matar saudades aqui. Eu gostaria de, antes de iniciar, agradecer também a acolhida especial do Felipe de Andessi, que tem sido um companheiro aqui, um irmão muito grande aqui em Franca, nesses 20 anos de tolerância que vocês têm tido por mim, que realmente me deixa sensibilizado. O Felipe não só tem sido um companheiro, como também, pelos seus conhecimentos, ele me auxiliou na minha obra, O Evangelho Cristianismo Primitivo. Tem muitas observações que ele fez e que nós acolhemos pela lucidez e pelas suas observações tão pertinentes à obra. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma obra da doutrina que vocês estão vendo aí. Nós estamos vivendo os 150 anos do Espiritismo, do lançamento da obra A Gênese. E essa obra ela me é muito cara, é muito especial, porque todo mundo sabe, todos conhecem a minha origem de teólogo católico, quase padre. Então eu tenho toda uma história envolvida na teologia da Igreja Católica. Isso teve uma influência muito grande pelos seus dogmas, pelas suas criações de concílios e etc., que eu formei assim uma base cristã muito boa. Porém, eu tive que reorganizar o meu chip eletrônico no sentido de absorver a racionalidade dessa obra, que é a Gênese. Porque estudando as obras de Kardec, a gente vê até o céu e o inferno, uma influência palpável e presente dos espíritos na produção de cada uma daquelas obras. Mas nessa é diferente. Essa obra me surpreendeu, principalmente pela coragem de Kardec de falar que essa Gênese aqui não é a Gênese dele que ele está falando, é a Gênese de Moisés. Daí a influência muito grande dele como teólogo, como exegeta, como irracional. Nunca se intitulou teólogo, mas é um grande teólogo. E ele junta, ou ele consegue unir a primeira revelação de Moisés, que é a Gênese, o Gênese, e no Novo Testamento, nos Evangelhos, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então eu fiquei muito balançado, vamos dizer assim, quando eu comecei a ler essa obra. Porque hoje eu faço um trabalho, vocês sabem que há 54 anos que eu estudo os textos bíblicos nas diversas óticas dos idiomas grego, latim e especialmente o hebraico, que é a fonte básica de todas as religiões. E quando eu comecei o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a minha grande ponte entre o catolicismo e o Espiritismo, tem uma mensagem do Espírito Israelita, no primeiro capítulo do Evangelho, que ele diz, lá no final, que Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Então é uma obra que o Espírito Israelita mostra que não há separação nas três revelações. É apenas uma revelação de Jesus em três etapas diferentes, didaticamente divididas, mas é uma revelação só. E quando eu fui estudar a Gênese, eu observei que, para aquelas pessoas que não conhecem os idiomas originais, ou que têm dificuldades, ou que ainda não teve um acesso, vocês ficam muito bem servidos com a Gênese. Porque é uma coragem muito grande de Kardec de trabalhar, porque eu traduzi essa obra, que vocês sabem, 5 anos eu levei junto com os israelenses para traduzir o Gênesis de Moisés, e os evangelhos eu nunca consegui
esgotar o seu significado. Depois de 50 anos de pesquisa, agora que eu estou entrando no segundo tempo das minhas buscas, nos textos mais aprofundados, só que numa visão agora mais do evangelista João como médio de Jesus. Tanto daquela época, porque Jesus foi, e é sempre um grande fenômeno em nossas vidas, mas, sobretudo, o que vem depois da revelação deixada por ele no seu evangelho. Então, nós vamos tentar conversar com vocês nesse tempo que nos é dado, tirar dúvidas, dialogar o que vocês acharem melhor, para que a gente possa entender ou buscar um pouco mais uma essência da lucidez que Kardec trouxe para todos nós, em todo esse legado maravilhoso que ele deixou no roteiro das obras básicas. O Livro dos Espíritos, não resta dúvida que é o grande alicerce de tudo. O Livro dos Médiuns veio atender às minhas necessidades, porque foi a mediunidade quem me chamou para a doutrina, que se não fosse a minha questão maior, uma obsessão muito forte que me trouxe para a doutrina, eu continuo obsediado, hoje menos, mas continuo ainda, que ninguém escapa, não é? Mas foi a obra que me deu assim, porque eu gosto muito de fisiologia, de saber como as coisas funcionam, como é que o processo acontece, e foi esse livro que me deu essa condição de digerir com racionalidade e seguindo aquilo que Jesus disse, que quanto mais a gente conhece a verdade, mais a gente se liberta. Então essa obra me auxiliou bastante. E o Evangelho, que foi lançado essa obra em janeiro de 1861, né? O Evangelho segundo o Espiritismo foi, na verdade, a grande ponte luminosa entre o catolicismo e o espiritismo. Eu nunca seria espírita sem Evangelho. Foi sempre a minha. Eu usava, até então, o Evangelho contra o espiritismo. Veja que coisa interessante. E foi o próprio Evangelho que me colocou na doutrina espírita. Porque quando eu não pude vencer a força das obsessões, então eu fui a Jesus. Pedi a ele que me desse uma luz. Se o meu caminho fosse realmente o espiritismo, que ele me desse pelo menos se eu merecesse, uma senha, uma saída, uma ponte, qualquer coisa. E eu abri o Evangelho, e curiosamente eu abri Marcos 9:38, onde tem aquela famosa passagem do Espírito, que Tiago chega para Jesus e diz: Mestre, vimos um homem que não nos segue conduzindo espíritos. E nós o proibimos. Ao que Jesus disse: não devias ter proibido, porque quem é por mim não pode ser contra mim. O Satanás não pode expulsar Satanás. Então, a partir dali, eu entendi que o Espiritismo era o meu caminho. E foi com esse versículo de Marcos que aí eu entrei, comecei a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que me levou ao Livro dos Espíritos, e aí foi essa reação em cadeia, que até hoje, graças a Deus, ainda não terminou e não vai terminar nessa. Eu tenho certeza que ainda vou até a próxima. Depois veio o Céu e o Inferno, a Justiça Divina, que a gente sabe que tem muitos depoimentos excelentes para nosso testemunho e para o nosso aprendizado, para que é como se a gente dissesse para aqueles espíritos, todos eles, nos enquadrando em cada um deles, dizendo assim: eu sou vocês amanhã. Né? Porque a gente pode se enquadrar em qualquer situação daqueles testemunhos, daqueles espíritos. E por último, logicamente, a Gênesis, que foi lançada no dia 6 de janeiro de 1868. Então estamos nós, 150 anos agora. Essa Gênesis, na verdade, é um livro que personifica, identifica e mostra quem é Allan Kardec. Com o codificador, ele não foi apenas um instrumento. Ele também tinha como pedagogo, como professor, ele tinha suas qualidades e a assistência espiritual, sobretudo do Espírito da Verdade, porque o Espírito São Luís disse para ele, embora ele dissesse que não era médium, mas o Espírito São Luís disse para Kardec que ele não sabia quando era ele que falava ou o Espírito da Verdade que falava por ele. Então, na verdade, havia uma sintonia muito forte, né?
no trabalho que ele fez. E aqui a gente encontra isso. Essa obra, o capítulo 14 de A Gênesis, eu considero importantíssimo, é um capítulo sobre os fluidos, que nenhum espírita deve deixar de conhecer. Que aí é que é base para a gente entender muitas ou a maioria das coisas que envolvem a doutrina. Ele concluiu o trabalho em dezembro de 1867. Ele terminou a Gênesis, mas ele já tinha feito um anúncio na última página da Revista Espírita, porque a Revista Espírita foi o grande laboratório científico de Kardec. Ele publicava ali e recebia a resposta, o efeito do trabalho, e aí, em cima disso ele ia adequando, né? E ali ele já anunciou em 1867, em novembro, que a gente seria lançada em dezembro, mas só conseguiu lançá-la em janeiro. Okay? Na revista, em setembro de 1867, ele publicou antecipadamente o primeiro capítulo de A Gênesis, que trata dos caracteres da revelação espírita. Então, ele já foi adiantando alguma coisa. A Revista Espírita de janeiro de 1868, que é no seu 11º ano, no número 1, informa que o livro estava à venda desde 6 de janeiro de 1868, por isso que é marcada a data do lançamento dessa obra. O Espírito São Luís, através do médium Deslian, que era secretário de Kardec, mandou uma mensagem para ele, dizendo que com este livro o Espiritismo entraria numa nova fase e esta prepararia as vias da fase que se abririam mais tarde. E que, numa comunicação de 4 de julho de 1868, não leves muito tempo para remodelar a Gênese. Recomendo-te que revejas com atenção os primeiros capítulos. Então, o Espírito, São Luís já lembrava Kardec, aconselho, entretanto, que não percas tempo. Observe que o Espírito estava preocupado, aflito, porque o próximo ano começa em breve. Né? Mesmo sendo o mês de julho, ele desencarnou em março, não foi isso? Do ano seguinte. Então, o Espírito já achava que ele teria pouco tempo para remodelar, porque Kardec foi um eterno perfeccionista das suas obras. Ele modificou a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele modificou o Livro dos Médiuns, ele modificou a Imitação do Evangelho, que mudou de nome, ganhou o capítulo, o Livro dos Espíritos ganhou o capítulo. Então, ele estava sempre revendo, aprimorando as suas obras. Então, como o Espírito sabia que ele tinha algumas coisas para remodelar ou aperfeiçoar, que ele tivesse pressa, porque não haveria mais tempo. E é verdade, porque em 1869 ele desencarnou. E Kardec era um homem prudente, lúcido, e ele coloca no penúltimo parágrafo da introdução, ele diz assim: algumas teorias hipotéticas que tivemos o cuidado de indicar como tais, e que devem ser consideradas como opiniões pessoais, até que tenham sido confirmadas ou contestadas, a fim de não fazer pesar a responsabilidade delas sobre a doutrina. Então, muitas coisas que ele colocou na Gênesis, ele sabia que poderiam ser confirmadas ou não. Mas ele tomou sobre ele o peso da responsabilidade daquilo que não pudesse ser comprovado. Que ele fosse o responsável e não a doutrina espírita. Então, era uma pessoa muito prudente na sua colocação. E sabia que muitas coisas poderiam ser contestadas. A Gênese, ele apresenta como uma obra complementar das precedentes. Então, foi como se fosse um fechamento, além das anotações que foram encontradas depois, que surgiu obras póstumas, que a gente sabe que vieram complementar o seu trabalho.
Essa nova obra é mais um passo nas consequências e aplicações do Espiritismo. Qual é o objetivo? Ela tem por objetivo o estudo de 3 pontos diferentemente interpretados e comentados até o presente. A Gênese de Kardec, de Moisés, os milagres e as predições do Evangelho. Então, é um livro que nos auxilia muito a gente refletir. Eu, particularmente, eu faço assim, eu pego um texto, o Evangelho, um versículo de qualquer livro, de qualquer capítulo da Bíblia ou do Evangelho, da primeira ou da segunda revelação. Aí eu vou ao original, vejo o significado, procuro ver como é que eu entendo aquilo que o escritor está dizendo, baseado na época, no objetivo, quem era o autor, a quem ele escrevia, aqueles detalhes são importantes para a gente entender. Depois disso, aí eu vou dou uma passeada no grego, vejo o latim se está mais ou menos coerente, aí depois eu vou para a doutrina espírita. Então, o meu trabalho é um trabalho eu costumo dizer, é um trabalho de quem seleciona as pepitas. Eu vou com o meu escafandro, eu vou com a minha plateia, né, que chama aquela peneira que balança o cascalho para tirar a pepita de ouro. Eu faço um trabalho assim, porque a Bíblia é um livro cheio de pérolas. É o Evangelho mais ainda. Mas se você não souber, você pode picar com o cascalho e jogar a pepita fora. E esse é que tem sido o grande problema, porque a maioria quer interpretar literalmente. E aí é que muita gente se perde. 2 forças regem o universo, diz Kardec, o elemento material e o elemento espiritual. A ação simultânea dos dois rege todo o universo. Essa informação, gente, não tem cientista que negue isso. Que há um lado material e há um lado espiritual no universo. Há um lado palpável, um lado testável, há um lado comprovável na matéria, mas ninguém pode negar a existência de um lado nem sempre palpável, que é o espiritual. Na introdução, lá no parágrafo 3, Kardec diz que o Espiritismo, demonstrando a existência do mundo espiritual, dá a solução de uma infinidade de fenômenos incompreendidos e considerados, por isso mesmo, inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. Então, a doutrina espírita vem ajudar, com a comprovação da existência do mundo espiritual, muitos pontos que até então eram desconhecidos ou inexplicados. Daí a importância da terceira revelação, que é uma pergunta que Kardec faz na questão 627 do Livro dos Espíritos. Qual o papel do Espiritismo se já existia a primeira e a segunda revelação? E o Espírito da Verdade diz que ele veio levantar o véu, tornar palpável e assimilável e compreensível aquele que até então era figurado, era oculto, era metafórico, era parabólico. A revelação espírita apresenta 2 características. É ao mesmo tempo divina e depois científica. Está lá no capítulo 1, item 13 da Gênesis. Então, esses 2 pontos, essas 2 características, nós temos que trabalhar com elas. Porque em qualquer situação não podemos fugir de nenhuma delas. Elas estão presentes em qualquer trabalho, em qualquer pesquisa, em qualquer situação que você possa penetrar ou querer definir. A divina, porque ela pertence aos espíritos. Então, e a científica, porque a sua elaboração é fruto de trabalho do homem. Então, vamos juntar ciência e espírito, ou a visão espiritual de qualquer ponto material. No capítulo 1, item 13. Espiritismo e ciência. A ciência pesquisa as leis da matéria, o Espiritismo se ocupa com o conhecimento das leis do princípio espiritual. Eu trabalhei 15 anos com ciência e religião. Com pastor, com padre. E era o grande problema, é exatamente essa união entre matéria e espírito. Entre o literal
científico e o espiritual. Porque a maioria dos nossos irmãos de outras correntes, sobretudo as correntes, as diversas correntes protestantes, eles não aceitam a ciência, o evolucionismo, aspecto científico do entendimento, que sem ele a gente não chega a uma conclusão. Eu tive até um pastor que fazia mestrado conosco, que ele escreveu uma obra que dizia assim: a mentira da evolução e a verdade da criação. Esse era o título do livro dele. Você vê que ele já chama a ciência de algo mentiroso. Porque eles veem muito aquilo que Kardec combate. Eles veem sempre o maravilhoso e o sobrenatural, em vez de buscar a ciência. E sem ciência, aí é que entra essa questão que Kardec coloca muito bem, que espiritismo e ciência são indispensáveis, que caminhem juntos. Né? O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E o espiritismo sem a ciência faltaria apoio e comprovação. Que bom. Começando. Da espiritualidade. No Brasil já existe, lembre a ele que existe a AME, que é a Associação de Medicina e Espiritismo. Temos muitos colegas lá, fazendo muito trabalho. Eu faço parte lá em João Pessoa, porque toda a área de saúde pode fazer parte da AME. Mesmo pessoas de outras que possam colaborar com a ciência naquele ponto são aceitos. E hoje, os livros de André Luiz, sobretudo a Evolução em Dois Mundos, têm sido estudados muito pela medicina espiritual. E tem muita gente boa aí dando uma colaboração muito grande nesse sentido. Então, é um ponto que realmente Kardec foi muito lúcido em chamar a atenção para ele da importância da gente respeitar os dois, né? E a Gênesis veio trazer essa colaboração indispensável nesse sentido. Isso aqui é para... Quem tiver com um pouco de pressa já pode ir lendo. Na verdade, gente, eu quero mostrar a vocês o seguinte: não é exibicionismo. Na verdade, o espírita tem todo o direito de saber de onde a gente traz determinadas questões. Né? Essa é a primeira página da Torá, que vocês podem chamar de primeiro livro de Moisés, o Gênesis, ou chamar o Pentateuco. Esse é o primeiro livro. Mas isso aqui, na verdade, não é um livro, é um repositório de símbolos, de códigos e de números. E você tem que fazer uma espécie de catar, buscar no meio desse emaranhado onde está a verdade, onde está a ciência, onde está a espiritualidade. Eu digo a vocês que com essa páginazinha aqui nós temos 6 e 4, 10 linhas, né, contando essa aqui com uma, não é isso? Nós passaríamos aproximadamente uns 2 dias falando só sobre essa página daí. Porque quando você escuta João, o médio número 1 de Jesus, João, o evangelista, não o batista, falando do verbo criador, no prólogo do seu evangelho. E ali, quando João fala desse verbo criador, ele coloca, são 18 versículos, se eu não me engano, no prólogo do evangelho de João, e que Kardec começa o livro dos Espíritos, chamando aquela introdução ao prefácio de prolegômenos. Então, há também um prólogo no livro dos Espíritos, naquela vinha que aparece lá como desenho da página da introdução do livro dos Espíritos. E aqui, gente, quando você vai ler isso aqui, que se lê da direita para a esquerda, não tem vogal. Quando você lê, por exemplo, Bereshit, que é o princípio, é o início, é a origem, é onde se encontra nessa palavra
você tem essa palavra que se traduz como princípio, você poderia usar a primeira letra, que é um beit, como casa, universo, morada, residência, vamos dizer assim, morada universal, que é o B. E que essas 3 letrinhas seguintes significa comando, direção. Quer dizer, está na primeira palavra. Existe uma casa do universo, que é o nosso planeta, que tem uma direção, tem um comando, não está vagando nesse espaço aéreo sem dono, sem direção, nem por acaso. E essa direção, que é feita por um ser, né? Esse ser, se você começa a juntar, esse ser formou uma aliança que está aqui também. É Beit, Reish, Yud e Tav. Brit é aliança. Essa aliança de quem? Do diretor do universo, ou do dirigente, com quem? Com o homem que está aqui, Ish, nessas 2 letrinhas. Essa aliança foi feita com o fogo do Espírito, que também está nessa palavra, que é Ish, em hebraico. Então, se você traduz essa palavra no princípio, você matou todos esses outros significados que estavam inclusos e que estão. Quer dizer, esse universo que tem comando e que tem direção, foi criado, aqui aí vem o segundo verbo, bará, Elohim. Então você tem universo, casa, criação e comando, criado, esse verbo aqui, criar, por Elohim. São 3 palavras, Bereshit, bará, Elohim. Ou seja, houve, porque Bereshit ninguém sabe dizer quando foi, houve uma época que um dirigente chamado Elohim começou a criar esse planeta. Esse verbo aqui que João chama no princípio, era o verbo. É esse verbo aqui que chama bará, que todos traduzem como criar, que tem como único sujeito do universo Elohim. Não tem outro sujeito para esse verbo. E esse verbo só aparece aí. Porque na época da criação das outras coisas, não é mais o verbo bará. É o verbo formar, é o verbo fazer, e não o verbo criar. Porque esse verbo aqui, que todo mundo fala que é criar do nada, o nada não pode criar alguma coisa. Então ele tem uma... eu diria para vocês que é um versículo completo, porque ele diz assim, Moisés diz assim, Bereshit bara Elohim, no princípio, quando criava Elohim as águas e a terra. É como se ele começasse a contar uma história. Naquela época, a terra estava vazia, disforme, desorganizada, a escuridão sobre a face dos abismos, e o espírito de Elohim, Merahef, espalhava-se, ou sobrevoava, ou estava comandando lá do alto toda aquela situação inferior. Porque as pessoas, hoje a gente está vivendo muitas dificuldades, né? A gente está passando por transição, nós estamos numa época de transição, e que a gente acha que Deus não está no comando. Mas Deus, esse verbo aqui, que é um verbo que o rabino chama, os verbos, não é um sobrevoo, é uma situação de alguém que está acima. Aí eles dão até o exemplo de uma águia sobre a montanha, que se ela tem o seu ninho, o ninho está no alto da montanha, a águia está acima do ninho, os filhotes estão no ninho, ela não está no ninho, mas ela está senhora de tudo o que está acontecendo com seus filhotes. Eles não estão abandonados, porque acima está a sua defensora, que é a mamãe. Acima de nós, Elohim, Merahef. Os tradutores mais, os rabinos mais profundos nas explicações, dizem assim, é como se Deus estivesse de braços abertos, sobrevoando todos nós, abaixo das nuvens, mas observando tudo o que se passa no planeta. Então não estamos à deriva, existe uma ordem. Então essa organização, esse começo perfeito, essa direção com ordem, João fala na introdução do seu evangelho. Que nesse momento Jesus estava com Deus, assistindo tudo isso em fusão espiritual com ele, de tal forma que ninguém sabe naquela luz, naquele estado superior, quem era Deus e quem era Jesus. Porque naquele momento ele estava assumindo a direção do planeta. Está muito complicado, ou está mais ou menos quase, ou está quase mais ou menos. Dá para vocês terem uma ideia com que a coisa é realmente bem profunda,
e que você não... Eu digo para vocês, quanto mais eu vou e volto, mais pobre eu fico. Não é? Porque eu vou descobrindo coisas. Meu Deus, estava aqui no meu... Eu já passei 30 vezes aqui e não vi isso. Está entendendo? Aí dá aquela... Não dá angústia, dá assim uma noção de que realmente Deus é grande. Ele é supremo em tudo. Tudo que ele faz realmente tem um domínio, tem uma perfeição, tem uma origem. Isso aqui não é uma história, é um código que só os grandes mestres, diz Emmanuel em A Caminho da Luz, só os grandes mestres do povo hebreu são capazes de interpretar à luz do seu conhecimento, porque o dele tem limite também. Então, quando as pessoas dizem assim, isso aqui a palavra de Deus está escrito no literal, lá, foi ele escreveu assim e assim, eu fico olhando, meu Deus, dá uma pena, sinceramente. Da inocência da pessoa dizer algo daquela natureza, que está traduzido em português, às vezes mal traduzido, e a pessoa está achando que está com a bola toda e que está entendendo tudo. Os estudiosos, tem um livro chamado do Rabino Aryeh Kaplan, que chama Sefer Yetzirah, que é chamado Livro da Formação da Terra, ou Livro da Criação. Ele diz que o início, Deus não é um ser que sopra e que formou o planeta do nada. Eles dizem que Deus, com a sua, por isso que surgiu a Trindade cristã, Deus tem um comando e dele derivam emanações como se fossem líquidos que se derramam de uma taça divina e vai passando a cada taça dessa, ele vai tomando uma degradação mais sólida, que da emanação divina que sai lá em cima, aqui embaixo, termina com a formação material, por exemplo, do planeta Terra. Então a Terra é fruto de uma emanação divina, que o livro dos Espíritos chama de fluido cósmico universal. Então, aquela emanação vai adquirindo um gradiente de solidificação ou materialização que passa, segundo eles, pelos diversos mundos. O mundo da criação, da emanação primeiro, depois da formação, o mundo da ação e o mundo da terra, o reino material. Então, vem uma degradação. Não é por acaso, vamos dizer assim, que as coisas se formam do nada. Eu aprendi assim no meu catecismo da Igreja Católica. Quem fez o mundo? A pergunta era assim. A gente dizer, foi Deus, senão não fazia primeira comunhão. Do que Deus fez o mundo? Do nada. E aquilo era uma respostão, você já estava classificado para receber a comunhão. Aí você começa a aprofundar e você vê a inocência de quem ensinava e a inocência maior e a candura de quem aprendia, né? E eu, particularmente, nunca aceitei que do nada pudesse formar alguma coisa. E aqui a gente tem um esquema que eu gosto muito dele, que resume toda a criação do planeta e toda a Gênese. Você tem Deus, é isso, meu filho, sacode. Você tem Deus e tem o homem aqui, tá certo? Que são os dois seres, vamos dizer assim, mais distintos da criação. Concordam? Deus lá na sua essência maior e o homem aqui. Agora, de Deus emana, olha lá, o quê? O elemento material. Que desse elemento material, dessa emanação divina do verbo bará, bereshit e bará, dessa emanação, surge o fluido cósmico universal. Tá certo? Esse fluido, dele, se forma a matéria bruta, que preenche todo o universo. O fluido vital, que vai dar a matéria dos animais, ou a matéria animalizada, inclusive do homem, a parte material. E do fluido cósmico universal surge também o perispírito, que é um elemento material, porém rarefeito, como está Kardec dizendo lá na Gênesis. Lembra-se? Não é isso ou tem alguma coisa que não está batendo?
E aí, de Deus, sai um elemento inteligente, que Moisés chama de Baipar. É uma essência divina que Deus coloca na matéria. Que ele sopra, ou sai dele, esse elemento de inteligência, que dá a essência espiritual, que junto com o perispírito forma o espírito. Então nós temos o ser humano tem duas fases básicas. Isso aqui que está falando, esse quase anão, que fala para vocês, que é o meu corpo físico, mas quem está pensando, quem está agindo, quem está trabalhando nos bastidores e no anonimato, é a minha essência espiritual. Que ninguém vê, mas vocês sentem, vocês ouvem, percebem. Tá certo? E há quem diga, aí veja o que é que a gente pode deduzir disso aqui. Quando a gente perece, o que é que acaba? Isso aqui tudinho. Concordam? Até? Isso aqui. Morreu, foi embora isso aqui. Ficou isso e isso, tá certo? Quais são os elementos mais importantes nesse processo? A matéria bruta ou o perispírito e o espírito? Alguém vê o perispírito e o espírito? Não. E o que é que o ser humano faz? Ele só acha que o mais importante é a matéria. Que perece, que vai embora, que é frágil, que um vírusinho desse que ninguém nem vê, bota o cara na cama por 24 horas com febre, tomando antitérmico, analgésico, tudo que é coisa, né? Que é um corpo muito frágil, porque é a parte material, e que se degenera e vai à terra e se acaba. As pessoas acreditam mais nesse elemento do que no espírito e no perispírito. Sabe por quê? Porque 90%, talvez até mais, dos cristãos ou dos espiritualistas acreditam que depois da morte quem ressuscita é o corpo físico. É ou não é? As pessoas ficam esperando que no juízo final todo mundo se levante, feito os Walking Dead aí da vida, e o corpo físico é que volta. E o espírito para espírito foi criado para quê? Para nada. Isso nem vê. E João diz, Deus é espírito, não é corpo. Aí a gente diz assim, mas o Senhor tirou isso de onde? Vamos mais à frente um pouquinho. Vamos ver como é que o homem foi criado. Para a gente ter uma ideia disso aí. Tá certo? Está aqui, ó. Uma questão que eu quero chamar a atenção de vocês, não tem outro jeito, pessoal. Porque se eu não mostrar isso aí, vocês não vão entender o que tem cá. Tá certo? É difícil, mas o mais importante é que vocês saibam a origem. Se eu coloco aqui, ó. Aqui, ó. Quando na criação, na emanação daquele fluido que vai formar tudo no mundo, tanto o espiritual como o material, surge desse verbo, bará, o sujeito desse verbo é Elohim. Elohim, vou mais repetir para ficar mais claro, Elohim sozinho. Tá certo? Que chama os elohimistas, que ele é o Deus do mundo material. Porque ele forma água, ar, terra, aves, árvore, peixe, ele forma o material. Quando você chega aqui, você tem, além de Elohim, olha aqui Elohim, não precisa saber hebraico, não é aquela palavrinha assim, meio, termina com esse quadradinho, né? Elohim aqui não está sozinho, apareceu uma outra palavra com ele. Para formar água, terra, fogo, céu, ave, peixe, ave, estava Elohim sozinho. Mas na hora de formar o homem, que é isso aqui, Et Hadam, o homem, Elohim tinha um personagem junto com ele, que é Yahvé. Quem é Yahvé? Ele formou
Aí aqui o verbo não é barar, é formar. E formou Yahvé com Elohim, o homem. Quem é Elohim? Quem é Elohim? Quem é que Moisés chama Elohim e quem é que Moisés chama Yahvé? Elohim foi o Deus da criação material. Formou a casa. Na hora de botar o homem na casa, surgiu essa palavrinha a mais. Elohim, apareceu Yahvé com ele. Quem é Yahvé? Eu estou perguntando, quero que vocês gravem esse nome, essa palavra, para diferenciar de Elohim. O que é que João 17 diz sobre Jesus? João diz que Jesus, na hora de ser entregue, ele faz a última oração no Monte das Oliveiras, não é assim? O que é que ele diz na oração? Pai, chegou a minha hora. Chegou a hora de eu ir. Agora honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Quem é céu e terra? É o nosso planeta. Não é o universo. Moisés, quando fala de Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele não está falando de universo, está falando do planeta Terra. Porque céu e terra é o nosso planeta. Que é formado o céu em cima e a terra embaixo. Por que é que na hora de criar o homem aparece Yahvé? Porque era Jesus com Deus. Eu e o Pai somos um. Emmanuel fala em A Caminho da Luz desse processo, quando espíritos se pegaram o planeta Terra, colocaram no eixo gravitacional para que ele pudesse ser habitado. E Jesus fazia parte dessa pleiade. E Jesus foi escolhido por Deus para tomar conta do nosso planeta. E Jesus, junto com Elohim, nos criou. De quê? Sim. Exatamente. Só que aqui, nessa situação, já é no aperfeiçoamento para o corpo humano, para o homem. A formação do átomo é lá no início. Na matéria, no verbo bará, que é a matéria primitiva, que emana do próprio Deus. Deus já emanou o átomo, já mandou todas as estruturas que iriam formar todo o mundo material, todo o princípio vital, mas faltava o princípio espiritual, que não existia até aí. Exatamente. Todos nós somos formados de átomos e moléculas. Aí vem depois a ciência, depois vem a física quântica, para mostrar esse processo, porque a cada época, à medida que a gente, segundo diz Kardec, que os espíritos não disseram tudo, à medida que a gente for adquirindo conhecimento, as revelações vão aparecendo. Então agora a gente está tendo condições de aprofundar um pouquinho mais, diferenciar o verbo bará, lá do início, onde está, vamos dizer assim, a essência do átomo, da molécula, de tudo aquilo que vem depois formar o corpo físico, mas a essência espiritual, porque o homem, isso aqui é o homem, que é formado de Yahvé junto com Jesus, de Elohim junto com Jesus. Forma de quê? Existe uma essência que é extraída da terra, Hadamá. Por quê? Depois que as coisas vão se aperfeiçoando, no princípio ele cria céus e terra, não é assim que está lá? Aqui a palavra já não é mais terra, é Adamá. Adamá já é uma terra mais aperfeiçoada. É o que o livro dos Espíritos chama de limo. É o que Emmanuel chama de protoplasma. A coisa vai se diferenciando. É profundo, meu filho. A gente não pode descer muito, senão você diz, o baixinho ficou obsediado. Olha o trovão aí já respondendo.
Mas porque é profundo, não tem outro jeito de eu chamar a atenção para vocês de onde é que essa coisa toda veio. Para você chegar aqui no original, ó, tudo isso aqui, meu irmão, é matéria. Faltava o quê? O espírito. Está aqui, ó, em amarelo. Nishmat Haim, que em hebraico significa sopro de vidas. A palavra vida em hebraico não tem singular. Só tem plural. Então, por isso que nós somos criados para múltiplas existências. O espírito é imortal. A matéria não. Então, tudo que você falou aqui, essa parte até aqui Adamá, que é a terra aperfeiçoada, vem a essência divina que cada um do homem possui. Os animais não a possuem, mas o homem possui. Porque foi inoculada por Deus no corpo físico. E que é o único que explica isso com relação ao pecado contra o Espírito Santo é Emmanuel. Que o que você erra, que diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, é aquele que você, quando você fere a centelha divina que está em você, quem não se perdoa é você. Porque você realizou algo que você, quantas vezes a gente diz coisas que a gente disse, eu não era para ter dito isso. E mesmo a pessoa perdoando a gente que não se perdoa. Pelos atos, pela alguma coisa que fez. Porque está aqui, tudo vem dessa essência divina que só o homem tem. Ok? Está aqui no Gênesis 2,7. O homem se tornou... A maioria dos tradutores e coloca assim, e formou Deus o homem. Mas no original, e formou Yahvé Elohim. Porque é Jesus com Deus, como está em João 17,5. Que é quem melhor retrata isso. Vem de onde? Do pó. Que é uma terra, porque a palavra hebraica, Aretz é terra, solo. Solo como um todo, planeta. Mas quando se trata de o pó que vai formar o homem, não é mais Aretz, não é mais terra, é Adamá, é limo ou protoplasma. Aqui é uma revelação. Aqui é uma revelação. A gente é que, enquanto a gente não entender bem, a gente vai recebê-la como suposição. Para mim já é meio revelação. Ok? Então o homem se torna vivente. Moisés coloca isso bonitinho, mas até você chegar lá demora um pouquinho. E Kardec o que é que diz? Adão é a personificação da humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem, quem predomina os instintos materiais, a quais não sabe resistir. Adão não é um homem. É o homem. E o homem não tem sexo, é o homem e a mulher juntos, representa humanidade. Calma, menina. Representa humanidade. Porque ele diz assim, Deus os fez, depois Adão não é o nome de um homem. Tá certo? Adão é o primeiro ser humano formado por Deus, que ainda não está definido. O Gênesis diz assim, Deus os fez, homem e mulher. Zahar venekevá. Agora, depois que eles estão formados como ser humano, aí é que vem o nome homem e o nome mulher. Significa que essa história aqui é a história do povo da raça adâmica. Isso não é a história do planeta, da humanidade, não. Ele está falando aqui do povo hebreu, os descendentes de Adão. Ele não está falando dos indianos, da raça amarela, ele está falando da raça adâmica.
Não foi o primeiro ser do planeta. Foi o primeiro ser revelado dentro do povo Adão, que é o povo hebreu. Ok? Mas boa pergunta. Está aqui a Gênesis, Moisés, o Kardec, explicando exatamente quem se trata Adão. É um símbolo. Tá certo? Porque no hebraico existe homem, existe mulher. Masculino e feminino. E é assim que nós fomos criados. E aqui é mais ou menos a simbologia do Jardim do Éden. É aqui que nós vamos começar, nessa fase, a definir algumas questões de reflexão para a gente entender quanto essa história de Adão e Eva no paraíso é uma história que, se for lida no primeiro nível, se for lida da forma literal como está escrita, é uma história pueril, sem significado, é como se fosse a história de Chapeuzinho Vermelho. Que é uma história criada para encher a cabeça da criança. Porque eu, menino, quando eu vi aquela história a primeira vez, eu escutei. Quando eu vi a segunda, eu disse assim, meu Deus, essa história é meio fora de propósito. É uma família totalmente debilóide, porque o filho só tem uma mãe, coitada, uma velha, idosa, botou para morar depois numa floresta. Não tem nem um quartinho no fundo da casa dele que já resolvia 90% dos problemas. Segundo, tinha o dia todinho para mandar alguma coisa para ela, escolheu de noite, no fim da tarde, já escurecendo, para passar numa floresta onde tinha um lobo mau, uma criança que também não era normal, que saía cantando, que parecia que estava tudo às mil maravilhas, com perigo iminente. Então, eu acho que aquela história foi feita para aborrecer a mente da gente, da criança, que pensa um pouco mais. O objetivo é só esse, se você for analisar friamente. Quando você começa a analisar em níveis mais profundos, porque você vai ver o quê? Qual é a história de... Vamos começar para vocês só terem uma ideia. Adão, Eva, um paraíso, onde tem tudo, não falta nada, casa, comida, 1 milhão por mês, tem tudo, não tem problema nenhum. Não é? Está tudo às mil maravilhas. E surge nessa história, simbolicamente, o primeiro casal. A Bíblia tem 4 níveis de interpretação. O primeiro nível é o que você lê. O segundo, porque é derivado exatamente da palavra paraíso ou pomar, em persa, que é pardês. Das palavras pardês, tem P-R-D-I-S, porque o hebraico não tem vogal. Então é primeiro, segundo, terceiro e quarto nível. O primeiro e o segundo são os literais. O primeiro é o literal, o segundo é das entrelinhas, o terceiro é o metafórico, parabólico, e o último é o secreto. Poucos têm acesso. Aí as pessoas leem a história de Adão e Eva no primeiro nível e acham que está tudo entendido. Uma coisa que, olhe, eu sinceramente não conseguiria ler aquela história se eu não tivesse uma interpretação mais racional. Se não, vejamos. Hoje nós estamos vivendo o ano 5.779, se eu não me engano, da era judaica. Quer dizer, faz 5.779 anos, simbolicamente, que começaram Adão e Eva no paraíso. Há 5.779 anos atrás, tinha um local onde uma mulher vivia com o marido, que era Eva com Adão, e uma serpente conversava com Eva, trocava ideias, numa boa. Hoje nós estamos 5.779 anos depois. Se entrasse uma jiboia aqui e desse boa tarde, eu não sei quantas pessoas iam ficar na sala. Mas a história, ela conversa numa boa e ninguém diz nada. Eva não estranha. E a serpente chega com o propósito de quem não tem nem um pouco de raciocínio, porque ela diz assim, Deus tinha recomendado que não comesse, que tinha todos... A história é feita realmente para invocar a gente. Porque ela podia comer de tudo, ali tinha direito a tudo, menos uma árvore que tinha ali, 2 árvores, do bem e do mal e da árvore da vida. Ora, será que Deus não era capaz de construir uma árvore com 50 metros de altura para botar fruto lá em cima e depois não proibir mais nada? Ou não? Ele não pode ir tudo? Não é?
Então, tem inúmeras histórias machistas. A história é muito machista, que diz que Deus chegou e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Eu vou construir uma companheira para ele. O homem não estava reclamando de nada. Até aquele momento eu não vi nenhuma reclamação do homem que estava faltando alguma coisa para ele. Né? Mas ele chegou e disse, não é bom que o homem fique só. Aí botou o homem para dormir, tirou uma costela e fez a mulher. Quando ele acordou, o problema já estava resolvido. Já estava anestesiou, quando ele despertou, não tinha mais jeito. Né? Aí essa história, a partir daí, já começa uma história machista, que o homem é superior à mulher, como se não fosse para Deus diferenciações de pessoas. Quer dizer, são várias informações, e que se você diz isso para alguns pastores, você já é Satanás qualificado. Né? 666, como costumam me chamar. Algumas alunas lá do curso de Ciência das Religiões, vou dar entrevista lá, porque me chamam muito na empresa local, TV local, e eu fui dizer que Adão e Eva nunca existiram, e foi um auê no curso. Como é que o senhor, uma pessoa com esse conhecimento, o senhor vai dizer uma bobagem dessa? Eu digo, meu filho, olha, eu pesquiso o mundo todo, já fui em Israel, já fui em Hebron, onde fica o túmulo de Abraão, Isaac, Jacó, Lia, Raquel, todos os patriarcas, matriarcas, o túmulo de Adão e Eva, eu nunca vi. Nunca conheceram, nunca existiram. É um símbolo, mas as pessoas querem que sejam coisas reais. Então, quando você começa a pensar um pouco mais, o que eu estou dizendo aqui, Kardec diz a mesma coisa nas Gênesis. Os rabinos dizem a mesma coisa. Vocês vão ver algumas colocações que eu vou fazer, que mostram que, o que é que diz esse é um grande rabino chamado David Cooper, que é um dos maiores estudiosos da Kabbalah e de outros livros profundos do judaísmo. Ele diz que a transposição literal dos relatos bíblicos sobre Adão e Eva e o Jardim do Éden para dimensões humanas é um grande desserviço, que dá lugar a comparações e interpretações simplistas, que geralmente podem nos colocar em um caminho de imagens distorcidas e deduções erradas. Então, preciso usar a lógica, a razão e o bom senso. O que é que Kardec diz? Para se compreender certas partes do Gênesis, necessariamente é preciso colocar-se no ponto de vista das ideias cosmogônicas do tempo do qual ele é o reflexo. Se você não analisar com lógica, razão, bom senso, ciência, você vai achar que realmente Deus proibiu Eva de comer fruto e aquilo ali tem um objetivo, como nós vamos ver, se Deus quiser. Kardec diz que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Então, o que é metáfora? O que é parábola? O que é figuração? O que é obscuro? O que é que está ali dentro, por trás daquelas linhas, né? Aí ele diz assim, dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro, porque muita gente a partir daí já condena. Muitos espíritos dizem, na Bíblia só vale o Novo Testamento. O Velho é só confusão, briga, não interessa. Né? Outro dia eu já vi uma grande amiga que, ela é uma grande palestrante, inclusive espírita, e ela disse assim, eu detesto Davi, que era um sanguinário, era um adúltero. Aí começou a... Aí eu disse, querido, eu acho que nós então não devíamos agir assim. Nós somos reencarnacionistas, nós já viemos de lá. Será que você não era assistente dele naquela época? Então, em vez de a gente condenar os outros, vamos fazer a nossa parte. Vamos analisar com racionalidade, porque viveram numa época que talvez no lugar dele tivessem feito pior. Nós que conhecemos o princípio da evolução da doutrina. Kardec diz que a Bíblia não é um erro, a conclusão a tirar é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Então, o que falta muitas vezes é a nossa interpretação correta. Questão 59 do Livro dos Espíritos. Não sou eu que estou trazendo e criando absolutamente nada. O livro dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente cifrado
da ciência secreta dos hebreus. Não obstante a sua feição esfingética, ou em código, ou difícil de decifrar, é no conjunto um poema de eternas claridades. Então tem muita coisa boa ali. Como nós vamos mostrar a vocês daqui a pouco, na verdade, quem é a serpente tão maldita, tão etc, 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 que foi colocada no paraíso. Emmanuel fala isso em A Caminho da Luz. Emmanuel ainda diz assim: estudando a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Velho Testamento é o repositório de conhecimento secreto dos iniciados do povo judeu e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. E realmente é uma verdade, que tem coisa ali que você pensa que sabe, e quando a verdade chega. E Emmanuel ainda diz que a par do Evangelho, ou seja, da mesma forma que o Evangelho, o Velho Testamento está tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas do progresso humano. Então, a primeira revelação de Moisés, nós estávamos lá, de acordo com a nossa evolução daquela época. Veio Jesus, nós também estávamos lá. Veio Kardec, nós também estamos aqui. Já aos 45 do segundo tempo. E ele esperando não sei o quê. Para despertar ou acordar para a realidade que nos envolve. Para o espírita não há mais remédio, gente. Nós não podemos pretextar a ignorância, questão 627 do Livro dos Espíritos. A gente vai alegar o quê? Eu não sabia, ninguém me disse. É muito forte isso, porque Jesus disse, muito será cobrado de quem muito foi dado. Eu estava dando aula sobre reencarnação na Bíblia para um curso de ciência das religiões para pastores. Imagina, já não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu não desejo a ninguém, mas eu já tive. Né? Porque eles trocam de posição, os brancos ficam pálidos, os morenos ficam meio arroxeados, os arroxeados ficam vermelhos, ficam verdes, ninguém fica na mesma cor. A verdade é essa. Porque como estudante eles têm que ouvir. Mas tem aqueles que não aguentam. Diz assim, professor, dá licença. Aí lá vem a meia bomba, né? Nós somos obrigados a acreditar no que o Senhor está dizendo. Eu digo, de forma nenhuma, meu filho. Eu não estou impondo, eu estou expondo. Agora tem um detalhe. Vocês conhecem Jesus? Claro, aí o cabeça logo, né? Claro, a sua palavra é a nossa salvação. Depois ele diz lá em Mateus 16, 28, que a cada um será cobrado segundo foi dado. Então, meu filho, agora você já sabe. É com você daqui para frente. Você não pode alegar que não foi avisado. Então, é a mesma coisa que ocorre conosco. Os judeus não podem falar de evangelho porque eles não conhecem. Tá certo? Os cristãos católicos, protestantes, não podem falar de espiritismo porque eles não conhecem. Mas nós espíritas conhecemos a primeira, a segunda, a terceira revelação, todas as codificações, todas as mensagens dos espíritos, e estamos esperando o quê? É uma pequena alerta que eu faço para a gente refletir. Moisés recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai. Qual foi a lei básica dos Sinais? Os 10 mandamentos. Construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. Ou seja, independente de religião, se nós estivéssemos vivendo os 10 mandamentos de 5.000 anos, 3.600 anos atrás, já era suficiente. Não matar, não roubar, não adulterar, não desejar o escravo, a escrava, a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Isso não é um código religioso, não. É um código moral que independe de religião. E a gente está agora, depois disso, já vê Jesus com o Evangelho. Já vê toda a codificação de Kardec, as obras de Chico, olha,
Senta no meio-fio e chora, porque você não tem argumento para dizer que não recebeu. Exato, e recebeu, segundo Emmanuel, das mãos dos emissários do Cristo. Quer dizer, o próprio Jesus que mandou os 10 mandamentos. Foi Jesus, porque o diretor do Deus, as pessoas, a gente sabe que Jesus não é Deus. Mas a gente pode dizer que Jesus é o Deus do planeta Terra. Ele não é o Deus absoluto. Mas ele é o governador, é o supremo Deus do nosso planeta. Foi ele que mandou tudo isso. Nós fizemos nosso pós-doctorado em Ciência das Religiões. A nossa tese se chama O Messias no Judaísmo. Eu já a defendi, estou preparando um livro para botar ela no judaísmo, no cristianismo e no espiritismo. Para que a gente tenha uma obra assim, classificando e colocando Jesus como realmente supremo governador do planeta e provendo tudo isso que nós estamos vivendo no planeta. Nós já estamos aqui com o Jean, né? E nós vamos dar um pequeno intervalo, porque naquela época a gente já queria, antes de começar, vocês viram, né? Porque o espírita não tem medo de desencarnar, mas tem medo de morrer de fome. Então vamos comer alguma coisa, né? O que é importante para a gente não desistir da tarefa.